a perna balança. Aumenta um pouquinho só, por favor. A Eva, quando pede para eu subir aqui no púlpito, a perna balança, o corpo estremece, mas a gente vem. Boa noite a todos. Que bonito ver nós aqui, amigos reunidos, pós ceia de Natal, todo mundo reunido, algumas, né, com suas famílias, algumas pessoas em casa também. Gostaria de convidar nossos amigos para a gente fazer a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, levar nosso pensamento a Deus e pedir a graça que desça sobre nós nessa noite de sexta-feira, a última sexta-feira deste ano, um ano que viemos com muitos projetos, muitas vitórias, muitos desafios que foram positivos, que foi pela intercessão dele que hoje nós estamos aqui reunidos para em comunhão orar e agradecer por esse ano que foi muitas vitórias, não foram fáceis, mas chegamos aqui com aprendizado e com a lição de que devemos caminhar sempre em frente na presença de Deus, do nosso amado Mestre Jesus Cristo, que ontem, mais uma noite, mais um dia, serviu de lição, que a nossa tarefa aqui ainda está só começando, que tudo que Deus no nascimento dele, até seu desencarne, foi uma lição que nós aprendemos e que nós hoje sabemos que precisamos ser pessoas melhores e que nós sabemos que nós precisamos cada dia mais amar ao próximo e que nós precisamos aprender que a tarefa que hoje aqui foram cumpridas não são fáceis, mas que junto dele nós iremos conseguir e iremos vencer. Amado Mestre Jesus, hoje com a Tua presença em nossos corações, esteja presente nos nossos pensamentos, nos pensamentos da Eva, que aqui irá trazer a Sua palavra, que nós possamos distribuir e contribuir amor, que assim seja. Sexta-feira, última sexta-feira do ano, né? Fico muito feliz por estar presente aqui com vocês nessa noite. Vamos conversar muito não, vou convidar a Eva para ela vir fazer a palestra. Eva, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Hoje está uma sexta-feira com cara de segunda, né? Mas bem cara de segunda mesmo. Como que foi o Natal de vocês? Foi tudo bem? Reuniram a família? O meu foi bom. Reunimos, né? Tivemos aí momentos muito agradáveis juntos. E o Natal, né? A gente falou tanto aí, refletiu tanto sobre esse tema, mas eu ainda quero falar um pouquinho porque o Natal subentende-se, né, que a gente comemora o nascimento do menino Jesus. Então a pergunta que eu deixei na semana passada, que para nós foi: será que o nosso bercinho, né, o bercinho que nós preparamos para receber Jesus, ele ainda está bem preparadinho dentro do nosso coração? E se a gente recebeu, né, esse menino Jesus nesse berço amoroso que a gente preparou para ele, então as nossas atitudes a partir de agora, elas precisam ser melhores, né? Porque se nós temos a consciência que Jesus está conosco, nós não podemos fazer nada mais ou menos mais, conscientes que somos, não é verdade? Então, por isso que hoje eu escolhi o tema da palestra:
deixe a sua luz brilhar, a sua, a minha, de todos nós, né? Quando eu era pequena, gente, hoje eu estou com 63 anos, então quando eu era pequena já faz muito tempo, né? A gente vivia uma vida muito pobre na fazenda. Nossa casa era de pau a pique, era de... O telhado, como é que é, seu Valdomiro? Aquele capim, como é que... Era de capim, o telhado, as paredes eram de madeira, a gente barreava, né, ali, o chão batido, nossas camas eram de forquilha, né, era a nossa infância, era a nossa riqueza, né, naquela época. Mas uma coisa que eu guardei muito no meu coração, como uma lembrança muito amorosa, é quando a mamãe terminava a janta, né, já estava escurecendo, e o papai acendia a lamparina e colocava a lamparina assim em cima de um forninho, de um fogão de barro que tinha lá na cozinha. Colocava a lamparina ali para iluminar aquele ambiente onde nós estávamos, que era a cozinha. Para ali a gente jantar, ali a gente jantava, a gente conversava, né? Era o nosso momento de família. Então a luz, ela era colocada em cima para que ela pudesse clarear o ambiente. Olha que interessante isso, né? E Jesus, ele fala, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, ó, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Alqueire quer dizer que é um recipiente de medidas. Vamos falar aqui para o nosso linguajar que seria um balaio, né? Um balaio de milho, um balaio disso, um balaio daquilo. Então, um cesto, né? Então, Jesus fala que a gente não deve esconder a nossa luz. Não devemos escolher a nossa luz. A luz aqui, ela está no alto. Ninguém pôs a luz aqui debaixo do... né? Está no alto para clarear. Então, Jesus nos pede isso. E aí foi tão interessante hoje, né? Eu estava preparando essa palestra e aí eu vejo muitos meninos falar aqui, nossa, que essa IA ajuda demais. Que IA, se não fosse a IA? E não sei o que, ajuda para os projetos. Eu falei, eu vou perguntar para essa IA um negócio, vou ver se ela me responde. A inteligência artificial, né? Aí eu perguntei para ela assim, ó, quais as dicas de Jesus para que a nossa luz interior possa brilhar? Eu achei que ela não ia falar nada. Acredita que ela falou? Quais as dicas de Jesus para que nossa luz interior possa brilhar? E aí veio as dicas, né? Vou falar acho que foram 5 dicas que ela passou. A primeira dica diz que a gente tem que ser autêntico. Segundo, temos que amar o próximo, para que a nossa luz possa brilhar. Terceiro, nós precisamos perdoar. Falei, ó, tá sabendo das coisas, né? Quarto, nós devemos ser humildes. E quinto, que a gente deve cuidar da nossa vida espiritual. Falei, tá sabidona essa inteligência artificial, é isso aqui mesmo que a gente precisa conversar. Aí eu falei, vou colocar isso aqui para a gente prosear hoje à noite, né? Então, Jesus, ele já contou para nós que ele é a luz do mundo. Aí eu te pergunto, você também tem sido a luz do mundo em que você vive? Jesus é a luz de todo o nosso planeta, né? Mas nós temos os nossos planetas próximos a nós. Nosso lar, nosso trabalho, nossa comunidade, o ambiente onde nós estamos inseridos. É ali que a gente deve brilhar, não é? Como
como é que nós podemos ser luz para os outros? Tem pessoas que só de você aproximar delas, você já começa a ficar mais clarinha. Ela já vem trazendo luz para você. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço algumas, né? São pessoas que emanam essa luz. E se a gente não está conseguindo, porque nós não somos perfeitos, nós devemos nos perguntar: o que está impedindo que eu possa fazer a minha luz interior brilhar? Quais os obstáculos que eu estou enfrentando, que eu estou sendo mais sombra do que luz? Essa é uma pergunta que a gente precisa procurar resposta para ela, não é? Então vamos lá. Seja autêntico, né? A dica que nós recebemos. Seja autêntico. Você já se perguntou quem é você de verdade? Da onde que você veio? O que você está fazendo aqui nesse planeta lindo e maravilhoso? Para onde que você vai depois que desencarnar? Para onde? Precisamos buscar respostas para isso, senão a gente não pode ficar morgando aqui nessa passagem, não. Porque a hora de ir embora vai chegar. Lamento informar, mas vai chegar para você, para mim, para todos nós, não é? Então a gente precisa buscar respostas para essa pergunta. Da onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Porque Jesus falando que Ele é a luz do mundo, Ele é quem governa o nosso planeta, Ele é quem foi escolhido como o espírito mais evoluído para vir governar o nosso planeta, que é um pontinho dentro desse universo maravilhoso. A gente pensa que é tanta coisa, né? Planeta Terra é um pontinho diante da grandeza do universo. Mas é aqui que nós estamos. É aqui que a gente pediu para vir. Então a gente precisa deixar essa luz brilhar. Não é possível que nós vamos passar essa encarnação aqui só reclamando, só triste, só isso, só aquilo. Não, tem muita coisa para agradecer. Tem muito motivo para a gente brilhar e para ajudar os outros a brilhar também. Eu sou a luz do mundo. Ele que falou isso. Quem me segue não anda nas... Quando a gente está nas trevas, certamente nós estamos desconectados dessa luz maior. Não é verdade? Se a sombra vem, se a treva vem, é porque a gente está longe da luz. Não é Deus que está longe, não é Jesus que está longe de nós. Somos nós que distanciamos dessa luz, né? Ama teu próximo. Nossa, gente, e aqui no Evangelho, no capítulo 11, que fala bem-aventurados os que são misericordiosos, aqui tem todas as dicas que Jesus nos deixou para nós amarmos o nosso próximo. Depois, na hora que você chegar em casa, pega o Evangelho e dá uma lida aqui para vocês verem nesse capítulo. Ama o próximo, né? Quando nós amamos os outros, nossa luz brilha mais forte. Então, aí aqui no Evangelho fala: amar o próximo como a si mesmo. Se a nossa luz não está brilhando o suficiente, não tem como a gente ajudar o outro a brilhar. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Então é amar a Deus em toda a nossa essência.
toda a nossa essência. Aqui no Espiritismo, né, a gente fala muito, né, a gente aprende isso todos os dias, que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E aí, outro dia, eu estava lendo, vocês vão me perdoar porque eu não lembro o título, nem autor, nem nada. Eu lembro da história só. Eu estava lendo algo que dizia assim, que nós estamos evoluindo, sim. Nós estamos muito melhores do que nós já fomos, né? Essa aqui é a nossa melhor versão. Imagina para trás o que a gente era, né? Isso aqui é a nossa... Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, ou seja, nós estamos evoluindo. Não estamos ainda na perfeição, porque aqui não é um planeta de pessoas perfeitas. É um planeta de espíritos imperfeitos. Estamos em busca. Mas que nós precisamos entender essa frase: fora da caridade não há salvação. Aonde que nós já conseguimos chegar? Nós já conseguimos chegar no entendimento, assim, a gente já consegue doar, não é? A gente consegue doar as roupas que não servem mais para nós, os calçados, a gente consegue doar comida, não consegue? A gente já faz isso assim de boa. A gente ainda não consegue doar aquilo que a gente gosta, que a gente está usando, que a gente, né? Isso a gente ainda não está conseguindo, mas nós vamos conseguir. Qualquer hora dessas, nós vamos conseguir fazer isso também. Mas ele diz que a caminhada é a seguinte, é nós chegarmos ao ponto de compreendermos que não é a caridade, que não é fora da caridade que não há salvação, é fora da fraternidade não há salvação. E aí ele conta uma história de um senhor, de um empresário, que pediu ao filho que fosse levar um cheque na casa de um funcionário. E o filho foi. O filho nunca tinha ido na casa desse funcionário. E o filho foi. E o filho, no meio do caminho, teve curiosidade para olhar o valor do cheque. E aí era um valor assim bem considerável. E o filho já ficou revoltado com aquele negócio. Como assim? Como meu pai está dando dinheiro para funcionário? E aí chegou lá, tocou a campainha, era uma casa até assim, boa, né? Tinha um carro na garagem, ele já foi brigando aqui com ele mesmo aqui. O cara tem casa, tem um carro na garagem, meu pai ainda está mandando dinheiro. Estava revoltado, ele já estava ficando com nervo à flor da pele ali, né? E aí o funcionário vem, ele entrega o cheque. O funcionário agradece e ele volta lá para casa dele assim, pisando firme, né? Com raiva daquilo, do pai dele tá fazendo aquilo. Aí chega, né? Tem uma discussão com o pai. Pai, como que o senhor está ajudando aquele funcionário que assim, que tem carro, tem casa, aquilo não precisa e não sei o quê. Aí o pai olha para ele tranquilamente e fala assim: meu filho, você não ficaria feliz se pelo menos as pessoas que trabalham conosco pudessem ter uma vida melhor, pudessem ter seus filhos em boas escolas, que eles pudessem ter um alimento saudável todos os dias? Por que que só nós podemos ter? Por que que eles não podem ter? Meu filho, nós vamos chegar um dia com um nível de consciência tão elevado que nós vamos querer o melhor para todas as pessoas da nossa convivência, ou todas as pessoas do planeta. Nós não vamos querer o melhor só para nós. Isso é fraternidade. Isso é fraternidade. Se eu tenho uma casa boa, por que que meu irmão não pode ter? Se eu tenho uma comida boa, por que que meu irmão também não pode ter?
né? Então, vai chegar um momento que nós vamos poder vivenciar isso. Não sei daqui quantos anos, né? Mas vai chegar, porque nós estamos caminhando para isso. Nosso nível de consciência está melhorando. A gente está despertando, né? A gente também não é só ruim, não. Nós temos o lado bom, né? Tem um ladinho bom também. Muito bem. Aí a terceira dica foi: perdoa e liberta. Perdoa para ser perdoado. Isso são palavras do Evangelho, são palavras de Jesus. E aí nesse capítulo ele fala: perdoai para que você seja perdoado. A mesma distância que tem, gente, a mesma distância que tem do nosso amor a Deus, da nossa conexão com Deus, deveria ser a mesma distância da minha conexão com você, da nossa conexão com as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão tendo essa oportunidade, e nós também, de caminharmos juntos. Deveria ser a mesma distância. Vocês me entendem? Não adianta eu falar que eu amo a Deus, que é isso, Deus, 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 se eu não suporto meu irmão. É muito contraditório, né? E Jesus fala ainda: reconcilia com o seu irmão enquanto está a caminho com ele. O que quer dizer isso, gente? A nossa passagem aqui no planeta Terra é um piscar de olhos diante da eternidade. Aqui nós estamos de passagem. E as pessoas da nossa família, certamente, quase que 98%, são nossos adversários de vidas anteriores. Por isso que nós estamos tendo a oportunidade de conviver com elas. Não pense vocês que na nossa última encarnação nós morríamos de amor uns pelos outros, não. Não estou falando que aqui é a nossa melhor versão. A gente já foi muito ruim lá para trás, gente. A gente já matou, a gente já fez muita coisa. Então, Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de convivência em família. Um sendo mãe, outro sendo pai, outro sendo filho, sendo irmãos. E aí a gente ainda invoca de ficar de mal um dos outros. Não pode. Nós temos que nos esforçar. Reconcilia com o seu irmão enquanto estás a caminho com ele, porque daqui a pouquinho nós vamos embora e nossos irmãos vão também. E aí, depois que a gente for, é mais difícil essa reconciliação. Vai ser mais difícil, mesmo porque, segundo a doutrina espírita, nós não vamos para as mesmas colônias. Nós não vamos para os mesmos lugares, porque nós vamos conforme a nossa vibração aí, né? Então, Tadeu tem uma vibração, Gabi tem outra. Não sei se vai para a mesma colônia. Um está no nível de evolução, o outro está no outro nível de evolução. Então, reconcilia enquanto estás a caminho com ele. Outra dica: sacrifício mais agradável a Deus. Não adianta, gente. O sacrifício mais agradável a Deus, Jesus explica assim, ó. Se você vir ao altar, fazer uma oferenda, né? E lembrar, olha só, lembrar que teu irmão tem algo contra ti. Não é nem que você tenha contra o irmão. Se você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa sua oferenda no altar, volta e vai se reconciliar com o seu irmão. Olha! Ele manda a gente se movimentar em busca desse perdão. Você já viu luz brilhar se a gente estiver com mágoa? Se a gente estiver com raiva, nossa luz brilha? Não brilha. Conversa direitinho com quem você não está muito assim
de bem. Conversa para vocês ficarem de bem, para você ver tanto que a luz vai brilhar, né? Outra dica, o cisco e a trave no olho. Por que que vocês, Jesus falando isso para nós, por que que vocês estão gastando tanta energia para ficar reparando os defeitos dos outros, enquanto no seu olho tem uma tora, né? Lá do irmão tem um cisquinha, e aquele cisquinha, gente, ó, e julga, e fala mal, e vira um peteco. E a gente gasta energia para ver os defeitos dos outros e não enxergamos os nossos próprios defeitos, que é o que deveríamos fazer, para quê? Para nós melhorarmos. Nós não temos poder sobre o outro, nós temos poder sobre nós mesmos, não é verdade? E não julgueis para não serem julgados. Quem de nós não erra? Quem de nós nunca pecou? Quem, gente? Por que que a gente estufa o peito para falar mal do outro? Para que isso? Vamos ser mais indulgentes. A outra dica é seja humilde. Humildade não quer dizer pobreza, né? Assim, humildade. A humildade nos permite brilhar sem egoísmo. Humildade é reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Humildade é saber reconhecer, é saber agradecer tudo aquilo que a gente tem, os recursos que Deus coloca à nossa disposição. É saber reconhecer que Deus nos oferece gratuitamente o ar para a gente respirar, o sol para nos aquecer, a chuva para molhar, o vento, a brisa. Reconhecer que aquele prato de arroz que a gente come, ou o alimento que a gente come ali todos os dias, olha quantas pessoas foram necessárias para que aquele arroz, vou estar falando do arroz, né? Mas pode ser qualquer alimento. Quantas pessoas foram necessárias para que aquele alimento pudesse chegar até nós? Teve alguém que preparou a terra. Vou falar só algumas coisinhas. Alguém preparou a terra, alguém plantou, alguém adubou, alguém limpou a roça, alguém colheu, alguém beneficiou, alguém transportou. Em alguns casos, nem foi você que fez o danado do arroz, o abençoado do arroz. Foi outra pessoa que fez para você. E às vezes, a gente ainda senta à mesa reclamando do danadinho do arroz. Que arroz ruim, sem sal, não sei o que, queimado. E a gente deveria estar dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse arroz. Abençoa todas as pessoas que contribuíram para que ele chegasse até mim. A roupa que nós vestimos, gente, o calçado. Vocês já pararam para pensar? Quantas e quantas pessoas foram necessárias para que esse vestido pudesse estar vestindo o meu corpo hoje? Esse calçado, esse colar bonito, que chique, né? Vocês viram que eu tô chique de colar? Esse colar. E assim, isso é humildade, é saber reconhecer o que é feito para nós. Sem egoísmo, né? E aí a última é cuidar da vida espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós cuidamos da nossa relação com Deus, nossa luz interior brilha mais forte. Eu não preciso
falar, né? Mas todos nós sabemos, nós somos espíritos passando uma experiência humana aqui nesse planeta Terra, para que o nosso espírito possa evoluir nesse planeta Terra, nos foi necessário um corpo físico. Então, esse corpo físico é o uniforme do nosso espírito. Ele é o veículo que ajuda o nosso espírito a evoluir. Precisamos cuidar dele com carinho. Apesar de que a gente tem tanta preguiça, né, gente, de fazer um exercício físico, de alimentar de forma saudável, de beber muita água. Não deveríamos ter essa preguiça, né, Tadeu? São coisas tão simples, né? A gente deveria ser mais corajoso. Eu tô falando isso, gente, é pra mim, sabe? Não é pra vocês, não. Eu que sou preguiçosa. Mas assim, a gente deveria, porque nós precisamos cuidar do corpo. Nós precisamos cuidar desse uniforme. Porque senão, como é que o nosso espírito vai evoluir? Nessa oportunidade que nós estamos recebendo, né? Cuidar. Lembra que nós somos espíritos passando uma experiência humana. O que isso quer dizer? Que nunca, nunca, nunca nós vamos morrer. Nunca. O que vai morrer, a finitude, ela virá para quem? Para o nosso corpo físico, que é matéria. Agora, a nossa essência, a gente vai continuar vivendo e vivendo e vivendo e vivendo. Ora aqui, ora no plano espiritual, ora aqui de novo, ora lá de novo. Até a gente conseguir um grau aí, né, que não precise mais da gente retornar aqui. Certamente vamos para outros lugares por aí, né? Nos encontraremos por lá, com certeza. Então eu trouxe como reflexão, passa depressa essas horas, né? Um convite assim para nós nessa noite, para nós que nós possamos reconhecer e abraçar a nossa própria luz interior. Gente, todos nós temos essa luz interior. Sabe por quê? Porque Deus é a grande luz, é a grande energia. Nós não somos filhos de Deus? Criados à imagem e semelhança dele? Então, está aqui a nossa luz, está aqui a nossa luz. Só que Deus não brilha ela para nós. A chavinha de brilhar, ela está aqui por dentro. Somos nós que giramos a chave. Somos nós. Ele nos deu essa liberdade de escolha. Então vamos reconhecer que nós temos essa luz. Nós somos também a luz, né? Que nós possamos abraçar essa luz interior. O outro convite é que nós possamos inspirar e motivar os outros a também despertar essa luz interior. Nós podemos. E aí fica também uma pergunta, né? Tem algo que está te impedindo de brilhar? Isso só você vai poder responder. Qual o obstáculo que está te impedindo de brilhar? Reconheça esse obstáculo, trate ele com carinho, mas brilhe. Não deixe de brilhar, não deixe a sua luz interior apagar. Tá bom? Então essas eram as reflexões, né, que eu quis trazer para nós nessa noite. Eu vou apagar as luzes e deixar uma música aqui do Carlinhos Conceição que chama Brilhe a Vossa Luz, para nós podermos refletir um pouquinho sobre.
Eva, que lindo seu ensinamento de hoje. Eu quero depois assistir essa palestra novamente lá no Facebook, fica gravado, e anotar as dicas da IA, para que a gente possa lembrar todos os dias. Como você mesmo disse, né? Não é fácil, mas só da gente buscar e aprender, eu acho que é necessário para que a gente possa caminhar diferente, ter um novo caminho, com um novo objetivo. Então vamos depois lá no Facebook anotar as dicas, essas 5 dicas, para que a gente possa caminhar melhor. Vamos serenar o nosso pensamento. Você que está sentado aí com as pernas cruzadas, vamos descruzar nossas pernas, relaxar nosso corpo, zerar todo o nosso pensamento e levar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que aqui hoje nos ensinou que nós precisamos aprender a brilhar. Mestre Jesus, nos oriente hoje para que a nossa luz brilhe, que os nossos corações recendem do teu amor, que esse amor que é fraterno, que ele é caridoso, tão bom, tão amoroso, que ele possa brilhar em toda a nossa volta, que esse brilho seja tão intenso que possa irradiar nos nossos irmãos, nas nossas casas, nos nossos lares, em toda a nossa existência, que o Senhor possa trazer hoje para as nossas vidas o teu amor. Eu gostaria de convidar nossos irmãos que estendesse suas mãos sobre as águas aqui da nossa casa, que nós possamos transmitir um pouco desse brilho, dessa luz, que ele possa irradiar nessas águas, nas águas das nossas casas, nas águas das pessoas que estão nas suas casas, que nós possamos ser um pouco mais fraterno com esse mundo que tanto necessita dessa luz, nos lugares que mais necessitam do nosso amor e do teu amor, Jesus. Que o Senhor leve um pouco de paz para aqueles lugares que hoje estão em guerra, um pouco de fraternidade naquelas pessoas que hoje passam fome. Que essa luz recendeie em todas as mentes, que todos nós conseguimos transmitir para elas um pouquinho do nosso amor, um pouquinho da nossa luz. Que assim seja. Muito bem. Sexta-feira a gente está aprendendo um pouco, né, Eva? Agora nós vamos passar para os passes, né? Para os passes de cama. Lembrando que segunda-feira nós temos palestras normalmente, continuam as palestras, nós estamos com algumas atividades de férias, de recesso, mas daqui a pouco nós estamos voltando com todas as atividades na casa. Tenham um ótimo final de semana a todos, um final de ano com muita luz, com muita paz, com muita serenidade e com muito amor. Que assim seja. Boa noite. Esqueci de chamar os médicos, não foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Ah, eu esqueci de desligar aqui.